Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Eu sou o Felipe Malta e eu te agradeço por escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Sobre essa mulher flagrada furtando bolsa de idosa dentro de igreja, Maicon Leão está com a gente ao vivo. É com você, Maicon. Como você disse, Malta, é um olho na missa agora e outro nos objetos. Não dá para descuidar nem mesmo dentro da igreja. Essa mulher foi flagrada por câmeras de segurança enquanto esse casal, Dona Fátima, estava concentrada na missa. Essa mulher rapidamente se aproveita, pega a bolsa que estava na cadeira e vai embora junto com outras duas pessoas. A gente fala sobre esse caso daqui a pouquinho e, claro, de todos os transtornos. Como você bem adiantou para o Marcão, essa senhora teve a chave do carro levada e aí, com medo, eles ainda precisaram gastar, além do prejuízo, com os documentos, cartões, também com guincho para tirar o carro da rua. A gente fala sobre isso ainda hoje. Obrigado, Maicon. Até já. Ex-funcionários de companhia telefônica dão prejuízo de R$400 mil à empresa, praticando crime, tá? Kátia Gomes, é com você. A polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa responsável por ao menos 14 furtos de cabos de energia. Daqui a pouquinho, Malta, eu volto com todos os detalhes desse caso. Combinado, Kátia, obrigado. Perícia da Polícia Federal em Brasília conclui que Bruno Pereira e Dom Phillips foram baleados e mortos com munição de caça. Vitória Mello. Os laudos da perícia apontam que o indigenista recebeu 2 disparos na cabeça e no tórax. Já o jornalista foi morto com um tiro na região do abdômen. Daqui a pouquinho a gente traz as novidades desse caso, porque as investigações continuam e a polícia ainda tenta entender o que de fato teria motivado esse crime cruel, Felipe. Caso que colocou o Brasil nas páginas dos jornais do mundo todo. E mais, por que a inflação também está sendo sentida no setor de tecnologia? A alta nos preços de computadores e outros itens de informática sentida aqui no Brasil tem origem do outro lado do mundo, principalmente na China, país onde é fabricada a maior parte desses equipamentos e componentes. De cada 3 brasileiros, 1 está com o nome sujo. E cada pessoa com nome sujo tem, em média, 4 dívidas. Em média, cada inadimplente deve para 4 credores. Por isso, os economistas recomendam: é essencial priorizar o pagamento de dívidas que têm os juros mais altos, como cheque especial. E, além disso, renegociar. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a semana juntos e bem informados. O nosso jornal já está no ar. Orai e vigiai, literalmente. Domingo, você está na igreja querendo louvar a Deus, né? Na maior paz. É o que você acha, né? Porque enquanto você está ali em pé, cantando, orando, tem gente que está de olho para cometer furto. Foi exatamente isso que aconteceu ontem numa paróquia. Uma idosa foi vítima de um furto e o repórter Maicon Leão tem os detalhes para a gente. Maicon, boa tarde para você. Até na igreja, aí é realmente o fim dos tempos, né? Não dá para acreditar, né, Malta? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, que nem dentro da igreja, na casa de Deus, a gente tem tranquilidade e paz para poder acompanhar a missa com tranquilidade, sem precisar se preocupar com a criminalidade. A Dona Maria de Fátima, o marido dela, tinham chegado, era bem no início da missa, Malta, por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, e aí por volta de 5h10 aconteceu esse furto. A gente tem, inclusive, câmeras de segurança que mostram essa mulher agindo. Dona Maria está em pé ao lado do companheiro dela, assistindo a missa, que era bem o iniciozinho, e aí quando ela se senta para a leitura, ela dá falta da bolsa. E aí já é tarde demais, essa mulher já teria levado essa bolsa, a gente vê pelas imagens o tanto que ela é rápida, passa a mão ali mesmo e vai embora com a bolsa. Aqui ao meu lado está a Dona Maria para explicar pra gente como é que foi, claro, como é que ela se sentiu. A senhora estava me contando, foi o último lugar na vida que a senhora imaginou que poderia ser vítima de um crime? Boa tarde. Eu pensei isso, que não ia ter perigo, né? Eu estava acostumada a estar ali, sentar no mesmo lugar e ficar à vontade. Agora, quando foi ontem, fiquei 10 minutos de pé, quando eu fui para sentar, cadê a bolsa? Aquele ali é o lugarzinho que a senhora sempre senta atrás dos bancos, já deixa até a cadeirinha da senhora ali. A pessoa que recebe a gente lá já sabe, já coloca a cadeira lá pra gente, sabe? Quando a senhora sentou e falou, ué, cadê minha bolsa? A hora que eu levei a mão assim para poder sentar, a bolsa não tava mais.
A senhora imaginou que poderia ter caído, alguma coisa assim, mas que alguém podia ter levado? Não. Perguntei pro meu esposo, falei, você pegou minha bolsa? Eu falei, não vi nada não. Aí eu já falei pra turma lá, falou, ó, levar minha bolsa. Aí eu já fui pegar lá na câmera. Mas quando a senhora contou, ninguém acreditou que poderia ser um crime. Teve um rapaz que foi lá dentro do carro para conferir. Falei, não, eu coloquei a chave do carro dentro da bolsa. Ainda acharam que estava dentro do carro da senhora? Pensou que eu tivesse esquecido lá dentro. Falei, como que eu ia deixar lá e a chave está dentro da bolsa? Quando a senhora viu depois as câmeras e percebeu que realmente não, foi uma mulher que levou a bolsa da senhora, que aproveitou o momento que a senhora estava lá, concentrada, com fé, como é que a senhora ficou? Eu fiquei assustada demais. Nem que acabei de assistir a missa. Saí para fora logo, preocupada. Perdeu a paz, desconcentrou. Eu desconcentrei todinho. E aí, malta, o que acontece? Como a gente estava falando, além dos documentos, dessas coisas, dentro da bolsa estava também a chave do carro. Aí ela ligou para a filha dela, que é a Valéria, para contar toda a situação. A situação só não foi pior, porque naquele dia ela esqueceu o celular aqui, Valéria. Boa tarde. Foi, boa tarde. Graças a Deus ela esqueceu o celular naquele momento e ela pediu emprestado, né? O pessoal lá deu assistência para ela na mesma hora. E, inclusive, eu falei, mãe, a senhora tem certeza? Porque a primeira, né, pergunta que a gente faz é isso, mas a minha mãe é muito atenta. E aí eu falei, não, tô indo para ir para ver toda a situação. E quando eu recebi as imagens, eu fiquei sem acreditar, porque dentro da igreja realmente é chocante, né? A gente sabe que a violência está aumentando cada vez mais, só que dentro da igreja, como é que fica quando você realmente tem aquela confirmação de que não, gente, não foi a bolsa que caiu, não foi ninguém que levou enganado, realmente foi uma ação criminosa? Com certeza. E você pode ver nas imagens que todo mundo fica tão concentrado olhando para frente, né, para o altar, para o padre, que realmente fica frágil, né? Fica fácil de ter essa ação de furto. Então, são pessoas que sabem disso, aproveitam da fragilidade e, querendo ou não, minha mãe, né, já de idade também, com meu pai, ela deve ter pensado, vai demorar a perceber isso. Ela não imaginava, né, de toda a repercussão que está dando. E aí, depois disso tudo, teve a questão do carro também, que a gente está falando agora, malta, ele até está aqui na garagem. Mas na hora, para esse carro vir parar aqui, foi uma trabalheira. Vocês chegaram a chamar um chaveiro, mas não conseguiu resolver, e aí teve que gastar mais. Isso, nós chamamos um chaveiro, ele não conseguiu codificar, e aí, como eu fiquei com medo, né, de deixar o carro lá, e vai que eles voltam vendo que estava com a chave, eu logo chamei um guincho para trazer o carro para casa. Então foram vários gastos, sim. Prejuízo atrás de prejuízo. O medo era que esse pessoal voltasse depois e conseguisse pegar o carro. Com certeza. Porque a hora que eles vissem, né, conferisse a bolsa e vissem que tinha uma chave, eles poderiam falar assim, deve ter deixado lá, vamos lá voltar para buscar. Então, imediatamente eu chamei um guincho e trouxe o carro para casa. Mas o pior de tudo é que até agora a dona Maria está no prejuízo. Sem notícias da mulher, sem notícias da bolsa. Não tinha nem muito dinheiro lá, não tinha dinheiro, era só os documentos da senhora. Só os documentos, eles devem ter ficado decepcionados, porque acho que tinha 25 centavos lá dentro. Oh, meu Deus do céu, e a senhora é quem está pagando agora o prejuízo disso tudo? O ruim é os documentos, né? Ele vai gastar para tirar. Vai gastar para tirar, né? O pessoal está querendo encontrar a bolsa, igual você falou, não tem dinheiro, é só os documentos, que devolva a bolsa da senhora, né? Devolve minha bolsa e os documentos, né? Só tem isso. É o que a senhora está precisando? Eu estou precisando. É o que vocês ficam agora, que esse sentimento de querer recuperar o bem e, claro, da indignação também, da ajuda para que essa mulher seja identificada. Porque o que a gente está falando é de um crime que aconteceu dentro da igreja, né, Valéria? Justamente, eu falo que o furto não foi dos materiais, mas sim da paz dela, né, da indignação. Ela ficou muito fragilizada, essa sensação de impotência. Ela foi para um lugar para buscar paz, na verdade, né? E foi lá que tiraram dela. Mas eu acredito que Deus permitiu que fosse com ela para que realmente eu tomasse as providências. Os vídeos foram viralizados. É muito importante, sim, denunciar. Muita gente deixa de fazer um boletim de ocorrência, deixa de repercutir tudo isso porque acha que não vai dar em nada. E eu acredito que dê sim, porque quanto mais compartilhar, alguém vai reconhecer esse pessoal e de alguma forma pode ajudar, né, os responsáveis, os policiais, enfim, para
pelo menos puni-los da forma que merecem. É tão importante essa questão da divulgação que ontem mesmo, poucos minutos depois, você já fez questão de pegar essas imagens das câmeras de segurança da igreja e publicá-las para tentar localizar essa mulher. Nem tanto só para conseguir recuperar a bolsa, mas para que também ela seja responsabilizada, claro. Né? Justamente. Eu usei o poder da internet. Como eu trabalho com isso, eu vi que rapidamente já viralizou justamente para esse intuito. Para todo mundo olhar, ficarem atentos, inclusive, né, para ficarem atentos de cuidar dos seus pertences dentro da igreja, porque muita gente levanta, vai na hora da comunhão, na hora da oferta e deixa a bolsa, os seus pertences no banco, na cadeira, e agora ficar atento a isso. E vai que alguém reconhece e denuncie para que esteja sucesso, né? Exatamente. Inclusive, a gente está vendo as imagens aí dessa mulher mão leve se aproveitando dessa situação. Então, se você reconhece ela, entre em contato com a polícia pelo 197, pelo 190, não precisa se identificar, mas igual a Valéria disse, a gente precisa que esse caso sirva de exemplo, não um exemplo que choca a gente pela situação, mas que aconteceu, chocou e que a pessoa foi punida. Agora a questão fica, isso, apesar de ter deixado a senhora abalada, sofrendo, não vai afastar a senhora da igreja, não, né? Vai não. De jeito nenhum, eu vou mais ainda. Só que agora não vou levar a bolsa mais. Deixou o celular da outra vez, agora vai ficar a bolsa completa em casa. A bolsa completa em casa, não levo mais não. E se levar, só falou que vai deixar ela como? Aqui no pescoço? É, pendurada no pescoço do lado da frente, né? Pra não ter perigo. É. Obrigado, viu, gente, pela participação, por terem recebido a gente e principalmente por esse alerta, né, malta, de tomar cuidado. A gente está falando de um lugar que é sagrado, que as pessoas vão lá justamente em busca de paz, tentar esquecer um pouquinho da violência que a gente sofre fora desse local, que a gente vive no dia a dia, de tudo isso, e agora até mesmo dentro da igreja a gente tem que precisar preocupar, fazer igual a dona Maria falou, carregar a bolsa na frente com medo de ser assaltado, aí não dá, né? Tudo, como disse a filha da dona Maria Valéria, é que ela foi furtada da sua paz. E o mais triste da gente noticiar esse tipo de coisa, embora tenha sido um crime razoavelmente leve, ninguém ficou ferido, os bens que foram furtados não são tão valiosos assim, só tinha documento, não tinha nem dinheiro, mas a gente está perdendo cada vez mais os lugares onde a gente pode se sentir em paz. Na rua, a gente já fica atento. Indo para o trabalho também. Se estamos de carro, a gente não abre o vidro de medo. Em casa, ainda existe uma certa paz em alguns lugares aqui do Distrito Federal, onde você imagina que nenhum bandido vai pular o muro e te fazer refém. Agora, dentro da igreja, o recado da Dona Maria vai servir para tanta gente, porque dentro da igreja a gente pensa assim, bom, estamos no caminho até esse lugar onde eu vou me conectar com o sagrado, pedir bênçãos, agradecer, vou ficar tranquilo e em paz. Não. Às vezes, e olha como a ação dessa senhora aí que levou a bolsa da Dona Maria foi orquestrada, porque ela vai ali, pega, como você vê na tela, volta, caminha um pouquinho, ela chega a olhar para trás para ver se não está sendo monitorada, você vai ver daqui a pouquinho para ver se ninguém percebeu e está indo atrás dela, e logo depois ela entra nesse carro branco, onde, pelo que a gente viu nas imagens que foram registradas, 2 homens já estão prontos para entrar no carro e fugir dali. Então, olha lá, ela vai olhar para trás agora um pouquinho, será que alguém está me seguindo? Não, então deixa eu correr para o carro, esse Fiat Uno branco, ela entra ali aparentemente, e 2 homens chegam ali ao lado do carro, ela entra no banco do passageiro da frente e eles logo fogem dali. Então foi planejado para que a gente vá para até na missa, no culto, onde você vai se conectar com Deus, até ali você vai precisar tomar cuidado com as suas coisas, porque tem gente que quer exatamente o contrário. É pecar mesmo no lugar onde todo mundo está pedindo perdão pelos pecados. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Da igreja a gente vai para o comércio. Os furtos não param. Em Ceilândia, homens que fingiam ser moradores de rua arrombaram uma loja de chinelos e levaram cerca de R$2.000 em produtos. Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, amiga, boa tarde, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui na QNM 18, em Ceilândia Norte, onde esse crime aconteceu. Ele foi na madrugada de sábado para domingo, ali por volta das 4h30 da manhã. Esses homens, inclusive, que nós temos imagens, né, aparece nas câmeras de imagens, 6 homens, eles estavam exatamente aqui, na calçada, fingindo ser morador de rua. Inclusive, eles estavam sentados com um lençol aqui. Eles ficaram cerca de 1 hora aqui, chegaram por volta de 3h30. Quando foi 4h30 da manhã, eles começaram a arrombar a porta da loja, nessa daqui. Eles forçaram a porta e entraram no comércio.
Um homem, um motorista que passava aqui na frente, viu a ação dos criminosos. A imagem da câmera de segurança ainda mostra o momento que ele para e começa a discutir com esses criminosos. Faz um alerta, diz que vai chamar a polícia. Logo depois, durante toda essa ação, Malta, tem bem aqui na frente uma agência do trabalhador. O vigilante que estava ali trabalhando também viu essa ação dos criminosos e decidiu ligar para a polícia. Como os criminosos foram alertados pelo motorista que passava aqui, eles rapidamente invadiram a loja, pegaram várias sandálias que estavam exatamente neste painel aqui e fugiram com a sandália amarrada em um lençol. A polícia chegou logo depois e conseguiu prender um dos criminosos que estava com boa parte das sandálias, né? Isso porque a polícia não conseguiu recuperar todos os pares. Recuperou 55 pares. O dono não sabe exatamente quantos pares foram levados, mas estima que o prejuízo tenha sido aí de aproximadamente R$ 1.500 até R$ 2.000. Inclusive, eu vou conversar com ele aqui agora, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, José Carlos? Tudo bem. Olha, que constrangimento, que dor de cabeça, né? Você disse que abriu a loja há apenas 6 meses e já foi vítima de criminosos. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Semana passada aconteceu num vizinho aqui e da mesma forma arrombaram a porta, subiram um pedaço da porta e fizeram o mesmo roubo. Aonde, quando nos ligou, um policial, graças a Deus, nós tínhamos amizade, me ligou, que eu vim num domingo de manhã, ainda estavam as pedras aqui no local, e quando nós abrimos a loja, nós deparamos com o painel já sem sandália, e aqui mexeram em tudo aqui. Minha sorte é que, graças a Deus, parte da sandália nós arrecadamos, conseguimos recuperar 55 pares, que a polícia prendeu um dos bandidos, e nós fomos até a delegacia e revemos os produtos. Eu peço mais que tenha mais segurança, mais policial aqui nessa região, que eles estão acostumando. Eles se fingem de mendigos para poder agir dessa forma. É o que está acontecendo com o nosso comércio aqui. A imagem é clara, né? A imagem é clara, a gente vê que 6 pessoas ficam ali na frente da loja com lençol, que inclusive utilizaram o próprio lençol para furtar as sandálias. E você acredita que não sejam moradores de rua? Eu acredito que não. Eu acredito que eles tinham uma turquesa, entendeu? E bem preparado. Um morador de rua não anda com isso. Uma turquesa e uma alavanca. Então eu acredito que são ladrões mesmo, se passando por moradores de rua. Alguns pares ainda não foram recuperados, né? Você acredita que o prejuízo ainda seja de quanto? Eu acredito de uns R$ 1.500. É o que nós não fizemos a conta, né? Que levaram, não conseguimos contar. A gente não tem a quantidade certa. Eu acredito que uma média de uns R$ 1.500 nós levamos em prejuízo. Fora o que vocês recuperaram, não é isso? Isso. Fora o que nós recuperamos. Nós recuperamos 5. A polícia recuperou 55 pares e nos devolveram. Foi o que aconteceu. Avaliado mais ou menos em quanto? R$ 612, o que nós recuperamos. Ou seja, ainda está faltando aí uns R$ 1.500 de mercadoria. Essa média de R$ 1.500 foi o que nós contamos que mais ou menos no painel é o que estava faltando. Como você se sente, né? Comerciante aí há 6 meses só. Você não pensa em desistir agora, né? Mas é complicado trabalhar. Mas de forma nenhuma, a gente se sente assustado, né? Que você está dormindo na sua casa, entendeu? E você fica com medo, você não sabe o que está acontecendo, é isso. Infelizmente, é contar com a polícia e com a sorte, né? Porque nós que somos comerciantes, infelizmente, estamos sujeitos a isso. A sua sorte aqui é que uma pessoa viu, passou... Uma pessoa passou e tem um amigo que trabalha aqui na agência do trabalhador que sempre está nos auxiliando e nos ajudando. São pessoas boas que estão nos ajudando aqui. A gente conta com isso e, claro, tem um grupamento da polícia também que é amigo meu, entendeu? Que tem nos ajudado muito. Inclusive foi ele que recuperou o produto. Foi os policial militar, que eu também quero agradecer muito a eles. Mas de 6, apenas um foi preso, né? Ou seja, 5 ainda estão aí podendo cometer o mesmo crime. Com certeza, só um foi preso. 5 está solto. E aqui no vizinho, eles agiram da mesma forma? Da mesma forma, agiram da mesma forma, forçaram a porta e entrou e aí levaram um bocado de coisa também, na farmácia. E agora, você pensa em fazer mais alguma coisa? Eu sei que a polícia tem que fazer a parte dela, mas você como comerciante vai reforçar a porta? Já está chegando um serralheiro para botar grade na porta e botar mais segurança, é o que nós estamos colocando. Para ver se não acontece de novo, né? É o que a gente espera. Mais um prejuízo, né? Porque vai ser caro arrumar a porta. Com certeza. Vamos ter que colocar várias fechaduras e uma grade, né? Que nós não tinha grade.
Porque essa porta é uma porta elétrica, ela é muito difícil. Se é uma porta comum, eles tinham levado tudo. Mas como essa porta é elétrica, eles forçaram, botou uma pedra e entraram arrastando. Com isso, eles não conseguiram levar mais coisas. A gente percebeu que tem câmeras de segurança apenas do lado de fora. Pensa em colocar aqui dentro também? Vamos colocar câmera, alarme e tudo. Inclusive está vindo uma empresa já para fazer isso. Esse tipo de coisa. Todo esse investimento em segurança, você já calculou? Aí, o primeiro orçamento deu R$ 2.900. É o que nós estamos fazendo. Esperamos que a gente consiga fazer e tem segurança, né? Para nos proteger além da polícia. Nossa, olha que complicado, né, Malta, a situação do comerciante. Além dele ter o prejuízo de ter tido as mercadorias levadas, pelo menos R$ 1.500 aí de prejuízo, eles recuperaram apenas parte da mercadoria. Ele e a esposa dele, que trabalham aqui, vão ter que investir em segurança e gastar aí mais pelo menos R$ 3.000 para reforçar a porta, colocar grade, sistema de alarme e também, né, câmeras de vigilância. É muito complicado a situação do trabalhador, principalmente do comerciante, Malta. O pequeno comércio que é o que mais gera emprego no Brasil, né? Então, assim, isso desestimula não só esse comerciante com quem a gente está conversando agora, mas tantos outros que reúnem um pouco de patrimônio, decidem empreender, acham que vão ter ali um negócio que vai trazer lucro para si e para a família, né? Para levar rendimento. Aí acaba contratando algumas pessoas e aí perdem no furto, perdem no sistema de segurança que precisam contratar para ter, perdem depois porque se sentem desamparados por uma legislação e um judiciário que muito provavelmente não vai punir adequadamente essas pessoas. Então a gente só lamenta, mas torce para que eles não percam a esperança, porque se não fosse o microempreendedor brasileiro, se não fossem os pequenos empresários, a situação do desemprego estaria tão pior que ele consiga ter prosperidade, resgatar clientela, vender bastante para compensar o prejuízo que a criminalidade e a falta de vontade do Estado brasileiro em acabar com a criminalidade tem imposto a esse rapaz. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. A gente continua falando agora de um jovem de 22 anos que foi morto em frente a um ponto comercial na Estrutural por um amigo. Vítima e autor já tinham se desentendido antes, tá? E o motivo era ciúme. A gente entende melhor agora na reportagem. O crime foi na madrugada de sábado. Ivan Carlos dos Santos Alves, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça em frente a este comércio da Avenida Luiz Estevão, na Estrutural. Testemunhas contaram à polícia que viram a vítima e o autor discutindo minutos antes do crime. A investigação aponta que os dois já se conheciam. Há cerca de 2 meses eles teriam se desentendido. Uma briga causada por ciúmes da namorada da vítima. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança. Este vídeo mostra Ivan, de calça bege, conversando com outros jovens. Passava das 2 horas da manhã. Não dá para ver bem o que acontece, mas a vítima parece ir em direção a uma pessoa e, em seguida, cai ferida. Este comerciante, que prefere não se identificar, conta que jovens se reúnem durante a madrugada nesta loja. Segundo ele, no ponto funciona um bar de narguilé e não é a primeira vez que um crime ocorre no local. A gente imagina se fosse o meu comércio estivesse aberto, uma bala perdida. Isso a gente está correndo risco, então a gente pede uma segurança. Fica ruim pra gente, o comerciante. A polícia agora diligencia para localizar o autor para que ele seja preso em flagrante ou preste sua versão dos fatos, bem como identificar uma imagem que pode ter sido gravada do momento dos disparos. O autor, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos pelo homicídio duplamente qualificado. Em uma abordagem na BR-020, perto de Planaltina, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 10 bezerros em situação de maus tratos e apreendeu mais de 1.000 comprimidos de anfetamina. Ao abordarem uma caminhonete, os policiais ouviram um barulho de mugido vindo da caçamba, que estava coberta com lona. No compartimento, havia 10 bezerros holandeses amarrados dentro de sacos de ração em situação de maus tratos. No veículo também foram localizados 1.400 comprimidos de anfetamina. O motorista, de 38 anos de idade, disse que os bezerros foram comprados, cada um por R$ 200 de uma fazenda leiteira no município de Goiás. Já a droga seria levada à Bahia. O suspeito receberia R$ 300 pelo transporte. O homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e maus tratos de animais.
Policiais militares do Batalhão de Aviação Operacional aqui do Distrito Federal ajudaram os bombeiros de Goiás num resgate complicado na região de Formosa. Olhem essa, um piloto de parapente caiu numa região isolada de penhasco e de difícil acesso no Vale do Paraná. Para completar, a equipe teve que enfrentar ventos fortíssimos para resgatar esse homem que, felizmente, foi resgatado com sucesso. A Vitória Melo está com o capitão Guilherme Santos nesse momento ao vivo e conta mais dessa história para a gente. Vi que lá no Vale do Paraná foi de onde eu saltei de parapente, inclusive foi nessa região, né? Tem que ter coragem, viu, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Coragem e também andar com alguém que tenha experiência no assunto, porque as imagens, parecem cenas de filme. A operação, como você comentou, foi super arriscada por causa do vento e também da localização em que a vítima estava. Os bombeiros do estado de Goiás tentaram fazer esse resgate por terra, mas sem sucesso, viu? A operação teve de ter ali o apoio do Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar aqui do DF. Aqui ao meu lado está o capitão Guilherme Santos, que foi o piloto dessa mega operação. E, capitão, tudo interfere, a localização, as condições climáticas, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem. Você falou, tudo interfere e os maiores problemas que nós tivemos lá foi o vento. Porque o piloto do parapente, ele ficou numa encosta e a gente não tinha muito espaço para frente. O vento estava difícil de identificar o vento porque ele estava turbulento, a gente não conseguia posicionar. Não era o vento igual está aqui, que é só de um sentido, por exemplo, de lá para cá, de leste para oeste. Era um vento que vinha de todos os lados e com rajadas, então estava muito difícil sequer aproximar da vítima. E tinha um fator complicador também, que era o sol. O sol estava exatamente de frente para a gente. Então ele batia no plex, no para-brisa da aeronave e clareava tudo, e a gente não tinha percepção, tanto os pilotos quanto os tripulantes que estavam atrás também, de ter noção de distância, de profundidade. E como a gente notou que o risco estava passando já de uma linha de segurança, resolvemos retornar para o platô, que é um campo mais em cima, que tinha já uma viatura do Corpo de Bombeiros do estado do Goiás, para a gente tentar raciocinar e pensar a melhor maneira possível em chegar no policial, no piloto, de forma segura. Sim, então vocês tiveram que abortar uma vez a operação. Essa inicialmente sim, realmente não tinha condições de chegar em segurança. Aí foi feita uma tentativa em solo com os bombeiros do Goiás, um tripulante nosso também, e outros pilotos também com experiência em rapel, para seguir na trilha e tentar chegar próximo do piloto, da vítima. Só que, infelizmente, por via terrestre não foi possível, porque o local era bem difícil acesso, ele estava numa encosta, e tanto os policiais de cima e os bombeiros, quanto o pessoal que estava embaixo de resgate, não tinha a menor possibilidade, porque como ele estava numa elevação muito alta, quem estava embaixo não conseguia subir, e quem estava em cima precisava, sei lá, mais de 100 metros de corda para tentar pensar em chegar no local. Então, diante disso, tivemos que organizar todos e prepararmos para o procedimento de rapel e maguari, que é a descida por meio das cordas e o resgate içando a vítima junto com o tripulante. Então nos preparamos, os nossos tripulantes embarcaram na aeronave, a gente tinha um limitador do peso também, que a gente e espaço, não dava para levar os bombeiros do Goiás. Fomos nós 4 e chegando no local, graças a Deus, o sol já tinha baixado um pouco e já fazia uma sombra do morro da serra que estava à nossa frente. E o vento parou completamente, então facilitou demais a gente conseguir posicionar a aeronave exatamente em cima da vítima. O rapel foi efetuado, o tripulante, o Arthur Coelho, ele conseguiu descer, e conforme nosso manual de operações, até uma curiosidade, tivemos que largar a corda, alijar a corda da aeronave, e a corda simplesmente caiu no penhasco. E aí, né? O que foi feito? Porque, inclusive, esse tripulante, né, que desceu, ele teve até que, com um facão ali, capinar o mato que estava em volta. Por sorte, a vítima estava conseguindo falar com a gente, já é um tripulante formado na nossa unidade, e aí a gente conseguiu comunicação via rádio. Então ele falava o estado de saúde dele, e o tripulante que desceu já conseguiu fazer esses primeiros socorros. E passou a situação. Só que para a aeronave retornar para fazer o resgate, tinha um problema. A complicação que era o quê? As árvores. Então
foi necessário fazer uma poda, pelo menos dos galhos, para que a gente não tivesse qualquer risco de prender na hora do içamento, ou existe a possibilidade também, se vier um vento mais forte, a aeronave se deslocar um pouco, e um mínimo deslocamento em cima, pelo comprimento da corda, iria causar um pêndulo grande. Então o risco deles ficarem presos, ou mesmo de agravar o estado de saúde da vítima, existia. Mas era a única forma que a gente tinha realmente, e o pôr do sol se aproximando, então era correr contra o tempo, mas assim, da forma mais segura possível. E olha que a vítima, né, é um policial militar, é um piloto, né, um atleta de parapente experiente, tudo isso mesmo assim acontece. Infelizmente acontecem essas situações, a gente não tem condições de dominar, né, principalmente as condições dos efeitos meteorológicos, mas graças a Deus com acionamento rápido, como ele tinha noção, teve condições de fazer acionamento, acionaram os bombeiros, porque eles já fazem primariamente essa missão, só que infelizmente a aeronave dos nossos irmãos está passando por um processo de manutenção e eles não teriam condições de seguir. Aí foi quando nos acionaram e assim, e seguimos para o local do fato. Apesar de ser uma missão que não costumamos realizar, eu, salvo engano, acho que foi a primeira, eu posso estar errado, eu não me recordo, pelo menos do tempo que eu estou lá, de uma missão desse tipo. Mas o treinamento, ele existe, é constante e, sem dúvida alguma, foi fundamental para que pudéssemos operar naquela situação adversa de forma segura, porque para a gente tem um estresse da missão real? Tem. Mas concentramos e realizamos como se treinamento fosse e, graças a Deus, tudo ocorreu na mais completa segurança possível. Sim, até porque tem a preocupação ali com a vítima, né, que está no local de difícil acesso, no local de risco, mas também tem a vida dos tripulantes, né, o senhor comandando ali a aeronave e com atenção também nos seus colegas. Exatamente, é todo um gerenciamento de risco que a gente tem que avaliar, porque não podemos levar muito para o emocional, porque corre um risco de ultrapassarmos esse limite. Então pensamos, pousamos a aeronave, desligamos a aeronave, pensando, raciocinamos da melhor forma possível de chegar ao local. Então tem todo esse gerenciamento que, graças a Deus, não teve nenhum transtorno, nenhum problema na tripulação. E a vítima foi resgatada, estava ferida? Qual o estado de saúde? Ela estava ferida e assim, a gente sentia, conversava pelo rádio, ele sentia que ele estava sentindo dores. E aquela vontade de poder ajudar. Estava sentindo muitas dores fortes, só que a gente não sabia ainda a extensão das lesões. Mas aí foi o tripulante, ele conseguiu fazer esse contato inicial e perguntou também, que graças a Deus ele é tripulante também, então tem uma experiência muito boa, sabe do procedimento que iríamos realizar, e afirmou que tinha condições sim de realizar esse procedimento. E aí então foi resgatado, a vítima foi encaminhada para o hospital de base. E uma dica que o senhor daria para atletas, né, que vão praticar esse esporte? O nosso apresentador Felipe Malta, inclusive, ele disse que já, né, praticou esse esporte. Qual é a dica que o senhor daria para evitar esse tipo de situação? Ou, se acontecer, manter ali a calma, o que fazer? Inicialmente, eu acho importante fazer uma atividade em grupo e com pessoas que têm experiência, porque foi fundamental. Ele se acidentou, mas ele estava consciente, conseguiu falar com o rádio. E se ele estivesse sozinho, eu não teria condições de entrar em contato, porque é uma região que não pegava sinal de celular, comunicação de rádio era precária, então não teria como. Então é importante ir com profissionais, não só esse tipo de esporte, outros simples esportes que podem levar a pessoa também em situação de risco, como trilhas, por exemplo. É muito comum, acontece, das pessoas irem para uma trilha e se desorientar. Acredita que por conhecer a região, acha que é tranquilo, mas infelizmente não é. A gente pede o referencial, a mata fechada e fica realmente difícil de retornar ao local original.
Muito obrigada, capitão, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Você viu, né, Felipe, um trabalho aí complicado, numa área de risco, que acontece pouco, como o capitão disse, né, mas com todo o treinamento e experiência dos militares, deu tudo certo. A vítima foi socorrida e está no hospital e teve apenas ferimentos mais leves. Graças a Deus. Não, e quando eu saltei foi acompanhado também. Deus me livre de pular sozinho, não consigo de jeito nenhum. Mas isso que ele deu, essa dica que ele deu de estar sempre acompanhado, é tão importante, né? Porque talvez a pessoa que pratique parapente e que seja profissional, um atleta experiente, queira ali um dia fazer um salto para espairecer, para poder ficar ali tranquilo e não avisa ninguém, aí se acontece um negócio desse, fica tão difícil de resgatar essa pessoa. Essa dica é importantíssima, né? Sempre que envolve natureza ou esportes assim, né? Avise para onde você vá, se possível vá acompanhado, porque se algo te acontecer, tem jeito de você pedir socorro, como aconteceu com esse praticante. Obrigado, Vicky, pelas informações. Exatamente um ano após o crime que tirou a vida da dentista Thaís Campos, que foi vítima de feminicídio lá em Sobradinho, a justiça decretou que o autor, o ex-marido dela, vai a júri popular. Mesmo com toda a dor que tem passado nos últimos 365 dias, a família da Thaís corajosamente conversou com a nossa equipe e reforçou o pedido de justiça. Ele já me ameaçou até, sabe, se eu não voltar com ele. Nossa, mas tá... Hoje ele veio aqui, eu tava conversando com você e o zelador tava me mandando as filmagens. Ele veio aqui, ele tentou entrar no apartamento, sabe, tem uma complicação só. Esse áudio obtido com exclusividade pelo SBT Brasília é de um relato feito pela dentista Thaís da Silva Campos, de 27 anos, assassinada pelo ex-marido Osmar de Souza Silva, 36 anos, em junho do ano passado. A vítima foi morta com 3 tiros no rosto na porta do prédio onde morava, em Sobradinho. Tá sendo muito difícil, né? Porque eu nunca imaginei passar por essa situação. A minha vida se tornou um pesadelo, porque eu não durmo direito, eu choro todos os dias. Se eu falar pra você que hoje eu não chorei, eu já chorei, eu tô acordada desde 3 horas da manhã. Eu não durmo uma noite inteira. Difícil lidar com essa situação, que mexe muito comigo ainda, e eu sofro muito, muito. A mãe conta que não sabia das ameaças. Ela, né, pouco a gente não falava, e quando eu tocava no assunto ela ficava nervosa. Mas ela nunca falou pra mim das ameaças. E ela dizia assim, que tinha separado? Tinha separado e que não queria ele mais e só falava que ele era um monstro. Mãe, ele é um monstro. O circuito de segurança do prédio onde ela morava flagrou o momento do crime. Thaís vai até o portão e, quando abre, Osmar atira. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, a mulher já estava morta. Os dois viveram juntos cerca de 5 anos e, na época do homicídio, estavam separados há 5 meses. Ele confessou a autoria delitiva e expôs que um dos motivos que levaram ele a perpetrar aquele crime era a questão financeira, a partilha dos bens do casal com a separação. Também ficou evidente para nós, investigadores, que esse delito foi minimamente planejado e, infelizmente, culminou aí na morte da vítima. Andréia relembra os últimos momentos em que esteve com a Thaís. A última festa que ela foi o meu aniversário. Aí no outro final de semana, ela queria comer canjica, fiz a canjica, ela foi lá em casa buscar. Mãe, eu tô com vontade de comer canjica. Eu falei, filha, eu fiz a canjica. Tanto que ela postou até no Instagram. Minha mãe arrasa na canjica. Aí ela buscou no dia 19, foi o último dia que ela foi lá em casa com vida. Aí quando foi no domingo, eu conversei com ela, ela me mandou uma foto. Ela tô indo ao mercado, foi a última foto dela, com a mesma roupa que eu fui no IML fazer o reconhecimento depois. Agora, quase um ano após o assassinato, o juiz Guilherme Toledo, do Tribunal do Júri de Sobradinho, decidiu que Osmar será julgado por um júri popular pelo crime de feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e de forma que dificultou a defesa da vítima. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Nada vai trazer a Thaís de volta. E as lembranças da jovem alegre e cheia de vontade de viver jamais serão esquecidas. Mas para a mãe da vítima, ver o assassino confesso responder pelo crime
ameniza um pouco a dor. Eu me sinto assim um pouco aliviada, mas ao mesmo tempo eu quero que ele apodreça na cadeia, até mesmo porque no depoimento dele ele fala que ia acabar com toda a existência da minha filha. A existência da minha filha sou eu, né? A minha neta. Ele fala no depoimento que ele não matou, que ele ia matar a minha filha, ia matar a filha dele e depois se matar. E vai que ele algum dia saia e queira terminar o que ele não terminou. Para essa mãe que há 1 ano perdeu a filha e que até hoje chora todos os dias, de saudade da filha, de revolta pelo que aconteceu, acho que o único alívio que ela sente é saber que esse homem vai a júri popular. Júri popular é quando a justiça chama os cidadãos, pessoas da sociedade, gente como a gente, para analisar um crime e entender se aquela pessoa é culpada ou inocente. Eu acredito que o júri popular colocará esse homem na cadeia, definitivamente. Mas até quando ele ficará lá? Será que vai ser solto com alguma benesse muito em breve e vai passar a atormentar o psicológico dessa família outra vez, tentando levar a cabo os outros crimes que ele prometeu cometer? A gente vai ter que esperar para ver. A companhia aérea Itapemirim foi condenada a pagar R$14 mil de indenização a 2 passageiros que não embarcaram por causa da suspensão das atividades da empresa. Eles tiveram que fazer o trajeto de ônibus, numa viagem que durou 25 horas. Os passageiros compraram o trecho Brasília-Salvador, com embarque previsto para o fim do ano passado. 10 dias antes, a companhia aérea suspendeu todas as operações no Brasil, naquele enguiço que você lembra muito bem, muita gente ficou traumatizada e transtornada. Os passageiros disseram que não foram comunicados do cancelamento dos voos. Para chegar até Salvador, eles tiveram de comprar passagens de ônibus e enfrentaram aí 25 horas de viagem na estrada. Deixa eu mudar de assunto agora para a gente falar de saúde, especialmente numa segunda-feira, quando todo mundo começa a rever, né, o que vai fazer, a dieta, a atividade física. Entenda só, doenças como diabetes e infarto têm muito a ver com a alimentação, você sabe disso, né? E nós, consumidores, poderemos nos prevenir dessas doenças a partir das mudanças que estão previstas para as embalagens de diversos produtos. Em outubro agora, entram em vigor as novas regras para os rótulos, que devem denunciar o excesso de açúcar, sal e gorduras saturadas. No supermercado, nem sempre todo mundo lê o rótulo. É o costume, o hábito. Eu pego e não leio. Só vejo a marca, pego e pronto. Mas a consciência para comprar o produto pode fazer toda a diferença na hora de levar algo saudável para casa. Se eu levar um produto e eu não identificar quais são os benefícios que ele tem para a minha saúde, não é interessante, né? Por conta disso, está sendo implantada uma nova política de rótulos no Brasil. Os produtos vão precisar alertar os consumidores sobre a quantidade de açúcar, gordura saturada e sódio na composição. Os alimentos terão uma espécie de selo em formato de lupa na parte da frente da embalagem, para indicar quando houver quantidades excessivas desses ingredientes. E não é só isso. A tabela nutricional será maior, com fundo branco e letras pretas, para facilitar a leitura. As mudanças começam a valer aos poucos. Os produtos fabricados a partir de 9 de outubro desse ano já devem estar com os rótulos adequados às novas regras. Logo em seguida, é a vez dos alimentos fabricados de forma artesanal e depois as bebidas não alcoólicas com embalagens retornáveis. As novas normas querem alertar a população sobre os problemas de saúde causados por alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, biscoito água e sal e alguns tipos de iogurtes. De acordo com os especialistas, o consumo desses alimentos é um dos principais responsáveis por doenças graves. Tem inúmeras pesquisas mostrando a relação do consumo de ultraprocessados com obesidade, doenças do coração, morte prematura e até depressão. Precisa ver os ingredientes, enfim, o que foi feito, como foi feito, é o máximo que a gente, é o mínimo, né, de informação que a gente precisa. Ainda sobre saúde, o Ministério da Saúde confirmou hoje o 8º caso de varíola do macaco no Brasil. Segundo especialistas, as pessoas já vacinadas contra a varíola humana décadas atrás ainda podem ter alguma proteção contra a doença. As dúvidas sobre a varíola dos macacos já começam pelo nome.
Na verdade, ela é transmitida por roedores e os macacos são intermediários como o ser humano é. É uma varíola zoonótica, transmitida por animais. E neste momento, ela ganhou a capacidade de passar de humano para humano. Por enquanto, essas transmissões diretas de pessoa para pessoa só ocorreram na África e em países da Europa. O continente europeu registra 85% dos mais de 1.800 casos. Alemanha, Espanha e Holanda são os países mais afetados. Não houve registros de mortes. Aqui no Brasil, os 7 infectados, 4 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro, são pacientes que estiveram nesses lugares. A varíola do macaco tem as mesmas características da varíola de décadas atrás. Os médicos dizem que os vírus são da mesma família. Por isso, quem se vacinou naquela época contra a doença, agora já tem algum nível de proteção. Só que isso cai ao longo do tempo, então nem todo mundo que tomou aquela vacina está adequadamente preparado para o contato com essa nova varíola. O jeito é tentar se prevenir. A gente está assim, apreensivo, assim, pensando como que ela vai chegar, né? Se vai precisar voltar a usar máscara, que é o que o pessoal está falando. Que isso talvez evitaria. Não é tão fácil assim de pegar pelo ar, vamos dizer. Mas a máscara, de qualquer forma, sim, ela consegue impedir esta transmissão, este contágio, a gente pegar desta forma. A principal forma de transmissão da varíola do macaco é contato de pele com pele ou através de contato com a roupa de uso pessoal, toalha ou lençol, onde possa ter o líquido, né, a secreção que a gente fala, que estava nessa bolinha. Porque a lesão inicial da varíola do macaco é uma bolinha. As bolhas geralmente surgem na região íntima e nas mãos. Tendem a formar feridas que criam cascas durante a cicatrização. Até mesmo nesse período, a varíola dos macacos é contagiosa. Pode ser tão grave quanto o Covid, pode se tornar uma grande pandemia, como foi nesses últimos 2 anos? A expectativa que nós temos é que não vai ter a mesma repercussão, né, ou até a mesma impacto nos serviços de saúde e na vida das pessoas. E é uma doença que tende a ser uma doença leve na maior parte das pessoas. Então, tem lesão? Pronto, procura atendimento, apareceu bolinha na boca, né, no pênis, na vagina, na região perianal, procure na virilha, procure um atendimento presencial. Bom, a gente continua falando sobre saúde, mas de uma forma diferente, porque o preço dos combustíveis é o que hoje em dia está deixando o brasileiro à beira de um ataque de nervos, né? O presidente da República voltou a dizer nesse fim de semana que os aliados do Planalto no Congresso vão criar uma CPI para investigar diretores e conselheiros da Petrobras. O valor do diesel nas refinarias aumentou 68% desde o início do ano e a alta acumulada da gasolina foi de 31%. Quem trabalha com transporte de passageiros já pensa em mudar de ramo. Eu estou botando R$200. Agora à noite eu vou fazer um serviço, um casamento. R$450. Quanto que vai me sobrar? Do preço final da gasolina, 14% ficam com as distribuidoras e revendas. 13% é o custo do etanol. 24% correspondem ao imposto estadual. 9,5% aos tributos federais. E 38,8% é o percentual que fica para a Petrobras. No caso do diesel, 14,7% do valor cobrado vai para as distribuidoras. 10,4% é o custo do biodiesel. 11,7% o tributo estadual. Os impostos federais foram zerados no ano passado e 63,2% do preço é a parcela da Petrobras. Diante dos sucessivos aumentos, a gestão da Petrobras vem sendo alvo do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira. A ofensiva contra os dirigentes da estatal aumentou depois da confirmação do novo reajuste. Neste sábado, durante a agenda em Manaus, Bolsonaro repetiu que na próxima semana a base do governo irá buscar assinaturas para a criação de uma CPI que investigue a Petrobras. A Petrobras perdeu, no seu valor, 30 bilhões de reais.
Acredito que com a CPI vai perder outros 30. A base do governo aqui no Congresso também deve fazer um esforço para aprovar a PEC dos combustíveis, que está no Senado e que prevê o ressarcimento dos estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha até 31 de dezembro deste ano. Se a PEC for aprovada, Bolsonaro prometeu zerar os impostos federais da gasolina e álcool. Ele deve sancionar o projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado, que estabelece um teto para a alíquota de ICMS dos combustíveis. O deputado Nereu Crispim, que preside a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e é ex-aliado de Bolsonaro, diz que o presidente pode mudar a política de preços da companhia. Segundo ele, a paridade ao preço internacional que vigora desde 2016 foi estabelecida por uma decisão do Conselho de Políticas Energéticas, que tem 11 conselheiros, 6 deles indicados pelo Ministério de Minas e Energia, e que pode ser revogada. Ela não é uma lei, ela é uma resolução e ela sim pode ser suspensa pelo presidente da República, pelo ministro das Minas e Energia, que preside esse conselho. O parlamentar afirmou ainda que, em março, protocolou um requerimento para a criação de uma CPI, mas foi ignorado pela base do governo. Eu dei entrada numa solicitação de CPI através da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos Seletistas, que não logrou sucesso, mas exatamente diante dessa manifestação deles, no dia de hoje já encaminhamos um e-mail aos 513 deputados para que assinem essa criação da CPI solicitada por nós em março último. A Petrobras informou no meio da manhã desta segunda-feira que José Mauro Coelho pediu demissão da presidência da empresa. O anúncio foi feito quase um mês depois de ele ter sido indicado ao cargo pelo presidente da República. Ele se torna o segundo presidente com menor tempo de gestão à frente da estatal. E hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne com líderes para discutir essa tal CPI da Petrobras. A Larissa Arantes está com a gente ao vivo. Lari, eu estava até vendo mais cedo que o Arthur Lira deu uma declaração bem forte, né? Se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil vai enfrentar a Petrobras. Palavras duras. Qual é a expectativa aí na Câmara, Lari? Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, conversei com vários líderes nas últimas horas a respeito justamente, do que esperar dessa reunião de hoje com o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, e senti ali que as avaliações ainda estão um pouco divididas, Malta. Questionei esses líderes, principalmente sobre a possibilidade de criação da CPI da Petrobras perder força depois desse anúncio, de que o presidente está deixando o cargo. O líder do PL, o Altineu Cortes, partido do presidente Jair Bolsonaro, disse que não vai perder força não, que o partido apoia a criação da CPI, deu ali uma série de motivos para que a comissão seja instalada para investigar o que ele chamou ali de caixa preta, Bom, mas conversei também com outros líderes que disseram que sim, a saída do presidente anunciada hoje vai arrefecer, digamos assim, essa possibilidade de criação da CPI. Teve gente que inclusive classificou a possibilidade de criação desse colegiado, dessa investigação, como desnecessária, que esse assunto nem deveria estar em destaque atualmente. Então a gente segue aqui nas próximas horas monitorando esse assunto, Malta, e claro, na expectativa para um resultado, para uma declaração pública do presidente da Câmara ou dos demais líderes que vão participar dessa reunião que está marcada para o fim do dia de hoje. E claro, a gente segue atualizando esse assunto para quem nos acompanha aqui diariamente, Malta. Muito obrigado, Lari, até porque a gente continua aqui na expectativa de que esse último reajuste chegue às bombas nos próximos dias. As pessoas estão desesperadas, vai ser uma fortuna encher o tanque do combustível. Já está, mas tudo indica que vai ficar pior. Obrigado, Lari, bom trabalho e boa semana para você. Saindo da crise dos combustíveis e indo para a crise dos semicondutores, a gente fala agora dessa situação que tem afetado a indústria automotiva no mundo todo. Por aqui, a falta de equipamentos também está prejudicando muito o setor de informática. Como consequência, esses itens estão mais caros. Em um dos mais conhecidos pontos de venda e manutenção de eletrônicos do país, o aumento nos preços chega a 30%. Quando o assunto é informática, um bom termômetro para medir a temperatura do mercado é conversar com quem frequenta um dos mais conhecidos pontos de venda e manutenção de equipamentos eletrônicos do país.
a Rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Tudo aumentou. Essa percepção é resultado do avanço dos preços, sobretudo durante a pandemia. E a explicação do lojista para o aumento é a mais óbvia possível. O fornecedor aumentou, nós também aumentamos. Esta empresa de aluguel de computadores viu a clientela crescer durante a pandemia. Agora paga mais para comprar novos aparelhos ou consertar e atualizar os modelos usados. Subiu em torno de 70% dos equipamentos novos e em torno de 40%, 45% os componentes para upgrade e manutenção dos equipamentos. Tivemos que pagar mais caro, absorver uma parte disso e outra parte repassar aos clientes, né? A alta nos preços de computadores e outros itens de informática sentida aqui no Brasil tem origem do outro lado do mundo, principalmente na China, país onde é fabricada a maior parte desses equipamentos e componentes. A paralisação temporária das indústrias no país asiático por conta da pandemia prejudicou a entrega de componentes, o que encareceu os produtos. Mas não foi só isso. O dólar é o que puxou assim, fortemente o aumento de preços e, obviamente, apoiado e digamos, suportado por uma falta muito grande de componentes. Situação que se espera normalizar a partir do próximo semestre. Existe sim uma expectativa de que a partir do segundo semestre desse ano, os grandes fornecedores mundiais de componentes comecem a entrar num regime de normalidade. Com essa alta de preços em todos os setores, a gente precisa decidir muito bem onde a gente vai gastar o nosso dinheiro, né? Por isso, continuando aqui o nosso jornal, o feriadão terminou com um balanço vergonhoso. Muitas pessoas flagradas dirigindo alcoolizadas pelas ruas do Distrito Federal. De quarta até domingo, foram 419 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. O pessoal perdeu medo. Esses dados são do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e não incluem as outras autuações que foram feitas pelo Detran. Quer dizer, o tamanho dessa irresponsabilidade certamente é ainda maior. Sobre esses dados divulgados pela PM, a Vitória Mello fala com a gente agora ao vivo e tem as informações. Vicky, é com você. É isso, Felipe. Absurdo, né? 419 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. 6 foram presos em flagrantes. E não foi só isso não, olha só. Na operação do feriado, os militares também autuaram 76 condutores sem habilitação, 213 pessoas dirigindo falando no celular e até armas foram apreendidas, 4 no total. A PM também apreendeu um adolescente com 110 pedras de crack na Asa Sul. Foi uma chuva de infrações. Aqui ao meu lado está o coronel André Caldas, comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. E ele vai explicar pra gente, né, coronel, as ocorrências, porque as pessoas parecem que não têm medo, né? Acreditam que por ser feriado, a Polícia Militar não está nas ruas, mas muito pelo contrário, né? Boa tarde, coronel. Muito boa tarde a todos. A Polícia Militar ela tem intensificado ações com foco em alcoolemia. Por conta disso, nós desencadeamos barreiras em todas as cidades do Distrito Federal. Essas barreiras elas são diárias e elas, ao contrário do que as pessoas imaginam, elas são extremamente intensificadas nos fins de semana e principalmente nos feriados. E aí pontos estratégicos, né, as blitz, enfim, são montadas em pontos estratégicos justamente para pegar esses infratores. Sim, esses locais são mapeados, são levantados por nossa inteligência e aí, por conta de locais de grande fluxo de pessoas, de bares, restaurantes, as próprias rodovias, todas elas são monitoradas e a gente emprega esses esforços nesses locais, né, onde a gente busca sempre, não é aumentar o número de notificações. Nós não temos essa meta. A nossa meta é sempre diminuir o número de mortes no trânsito. É sabido que o número de motoristas que dirigem embriagado refletem no número de acidentes e, por conta disso, o número de mortes. Parece até notícia repetida, né? Mas todo feriado são centenas de flagrantes. Sim. Para que você tenha ideia, nesse grande feriado agora foram 419. De janeiro até agora, 12.500 motoristas já foram autuados por conduzir veículos sob influência de álcool. No ano passado, nós tivemos o maior índice de todos os tempos, 20.000 motoristas foram autuados. Isso eu digo números apenas da PM. Porque ainda tem o Detran, né, no caso, que também faz essa apreensão desses motoristas, essas blitz e esses flagrantes, né, coronel?
Sim, hoje a gente trabalha de forma integrada e coordenada com todos os demais órgãos que realizam o trânsito no DF e isso dá uma capilaridade, uma amplitude muito maior nos pontos que nós atendemos. Para você ter ideia, hoje em média a Polícia Militar entra com 3, 4 barreiras durante a semana e esse número dobra aí nos finais de semana e nos feriados. Então, não compensa, não adianta, as penas são duríssimas, penalidades. Quem insiste ainda em beber e dirigir comete a infração gravíssima vezes 10, paga uma multa de R$ 2.934, leva 7 pontos na carteira, tem a suspensão de direito de dirigir por 12 meses, o veículo fica retido até que um motorista em condições de retirar esse veículo seja apresentado no local, ou seja, não vale a pena. O senhor, com a sua experiência, né? Parece que as pessoas relaxam, acham que nunca vão ser pegas e por isso acabam cometendo essa infração, acabam bebendo, insistindo em pegar o carro e dirigir. Sim, nessa situação são duas hipóteses que a gente tem que levantar. Primeiro, que não existe um limite seguro para a pessoa beber e dirigir. A pessoa não pode acreditar que vai tomar ali 2 latinhas, pode pegar o carro e sair e dirigir, não. O índice, o limite hoje é apenas o desvio padrão do aparelho, ou seja, é 0, não adianta. Se beber, não dirija. Outro ponto, eu estou aqui na esquina de casa, eu estou muito próximo. Não, mas os acidentes acontecem justamente nesse momento, então não adianta. A gente sempre recomenda, vai sair, procura um táxi, um transporte por aplicativo, o amigo da vez, ou então receba teus amigos em casa. Agora beber e dirigir jamais. Até porque a gente mostra sempre acidentes, são mortes, pessoas que atropelam, nos últimos dias, no mês passado, enfim, a gente mostrou o caso de um motorista que atropelou crianças que passavam pela faixa de pedestre. Enfim, tragédias podem acontecer e podem ser evitadas, né? Sim, principalmente no trânsito e existem estudos que já comprovam que existe uma relação muito estreita entre direção, álcool e acidentes de trânsito. Esses acidentes de trânsito muitas das vezes são até fatais. E aí a gente sempre diz que quem bebe e dirige coloca primeiro sua própria vida em risco, a vida dos demais passageiros, dos outros condutores e dos pedestres. Então, não vale a pena. E como o senhor disse, é tolerância 0. Quem é pego, além de pagar a multa, e dependendo do álcool no sangue, pode ser preso em flagrante. Sim. Dependendo da quantidade de álcool no sangue, essa pessoa ainda pode responder por crime de trânsito. Aí, no caso, ele vai ser autuado, ele vai ser conduzido a DP, vai ser estipulado uma fiança e ele vai responder criminalmente por isso. Sem falar de todas as medidas administrativas que essas sempre vai acontecer. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. É isso, Felipe, mais um feriado aí recheado de atuações, autuações de pessoas que insistem, beber e dirigir. Eu volto com você. Obrigado, Vicky, a Polícia Militar. E outra coisa até que a gente precisa reforçar aqui, que hoje em dia tem aquele bafômetro passivo. Antigamente, as pessoas passavam pela blitz, o policial, em função até da perícia daquele bafômetro que realmente faz o teste, escolhia que motoristas passariam, era uma escolha meio aleatória. Mas hoje, pelo menos nas fiscalizações que eu tenho passado, ou dos meus amigos que têm contato, eles param todo mundo, porque é muito rapidinho. O motorista só sopra e aí, se há indício de álcool, você para fazer o bafômetro para valer, que realmente vai te autuar. Então, gente, o cerco está fechado. Se você vai sair, não beba e dirija. Se vai de carro, entenda que você não vai beber. E se tem a possibilidade de beber, pede um Uber. Ah, não, mas Uber tá caro mesmo. Às vezes de noite ali na tarifa dinâmica, o aplicativo, tudo mais, tá 90, 100 reais. Tá caro, mas aí você vai ter que colocar isso aí na conta da sua diversão. Porque pior que isso é você pagar depois esses R$3.000 de multa, perder sua carteira, enfrentar todo esse transtorno. E muito pior que isso é você se envolver num acidente, colocando a vida de outra pessoa em risco. Aí isso vai ser um pesadelo que vai te perseguir por toda a sua existência. Então faça a escolha certa. Obrigado, Vicky, pelas informações. Ô, gente, que coisa chata que nós vamos falar aqui agora, mas nós vamos falar porque serve de alerta. Quinta-feira passada, o nosso jornal mostrou aqui o desespero da família de uma adolescente de 13 anos de idade que não pegou o ônibus escolar na saída da aula no colégio e também não voltou para casa. Sem notícias, a família procurou a polícia, procurou os veículos de imprensa, pensando até que o pior tinha acontecido. O que a família vai imaginar, né? Acontece que essa menina foi encontrada no fim de semana e estava em Valparaíso de Goiás
homem de 19 anos de idade, ela com 13, tá? Eles começaram a namorar pela internet e ela foi parar lá na casa dele. Ô, gente, uma criança de 13 anos de idade tá namorando, nem pode, com um adulto de 19 anos, isso é crime, ainda que seja consensual, ainda que exista consentimento entre as partes, é crime, não pode namorar menino, menina menor de 14 anos, tá? Maicon Leão tá com a gente de volta. Boa tarde, Maicon. Acabou que esse homem de 19 anos foi preso, né? Exatamente, Malta. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Foi preso sim e deve responder por estupro de vulnerável e também por sequestro. Só para quem está em casa entender, relembrar, esse caso começou lá na terça-feira, quando essa menina de 13 anos simplesmente desapareceu. Ela tinha que voltar para casa, como sempre faz, na van escolar, mas essa menina não chegou em casa. Os pais, então, claro, preocupados com a violência, com as coisas que andam acontecendo, começaram a pensar logo no pior, procuraram a polícia, usaram as redes sociais para divulgar a foto dela. E aí, com o passar dos dias, malta, foram se levantando essa questão de que ela estaria conversando com uma pessoa maior de idade, suas coleguinhas, mas sem saber direito quem seria. Ela teria comentado com algumas amigas do grupinho, mas não deu detalhes de onde seria, de quem seria essa pessoa, nem quantos anos. E aí foi aquele trabalho da polícia, de tentar localizar, já que essa menina simplesmente desligou o celular, não acessava redes sociais, nada. E aí, com o passar dos dias, a preocupação ia aumentando ainda mais, já que a gente está falando de uma adolescente que não acessa as redes sociais, a gente está vivendo dias bem complicados, claro que a preocupação foi aumentando. Só que aí a polícia iniciou um trabalho, malta, de procurar ali na região câmeras de segurança que pudessem identificar para onde essa menina tinha ido. E foi aí que eles identificaram, na verdade, um homem e um carro. Quem vai trazer os detalhes para a gente dessa história a partir de agora é o delegado Maurício, que vai trazer os detalhes para a gente, delegado. Como é que vocês chegaram a ter suspeitos? Vocês perceberam lá na região que eles tiveram cuidado de não chegar perto da escola, mas foram flagrados por algumas câmeras ali perto. Exatamente, nós estamos traçando o caminho que ela fez, né, ao longo das imagens que a gente tinha nos comércios na região, nas escolas, nas faculdades que tem ali próximo. E traçando esse caminho, nós verificamos que ela caminhou um bom tempo sozinha, até que se encontrou com ele a mais ou menos uns 200 metros da escola, e dali então eles ingressaram em um veículo branco. As câmeras não pegaram a placa desse carro, entretanto, após várias pesquisas de inteligência, conseguimos identificar as placas desse veículo, verificamos que se tratava de um veículo que era alugado para uma pessoa que fazia transporte por aplicativo, conseguimos contato com esse motorista e esse motorista nos levou então até a rua que tinha deixado o casal, mas ele não tinha certeza em qual casa era. Nós então voltamos a fazer novas pesquisas de quem morava ali naquela rua, quando então verificamos que uma das pessoas que morava naquela rua era amigo na rede social da vítima. Então deduzimos que provavelmente ele estaria com ela. Quando então entramos na casa e verificamos que o autor estava vendo televisão, a vítima estava em outro cômodo, nós o detivemos e conseguimos resgatá-lo em segurança para sua família. Delegado, o motorista desse aplicativo, ele chegou a falar como que era a situação desse casal, se essa menina aparentava estar com medo, o que teria acontecido? Não, ele disse que parecia um casal jovem e achou a menina realmente muito nova. Ele estranhou assim que a menina aparentava ser muito mais nova do que o rapaz, mas a princípio, como estavam os dois tranquilos, ele desconfiou que nada de errado pudesse ter acontecido. Mas graças a Deus ele também colaborou com as investigações e o desfecho foi satisfatório. A gente deixa aqui o alerta para os pais, né, para sempre estar atento com as redes sociais dos filhos, não deixar muito solto, porque a gente nunca sabe com quem eles estão conversando. Graças a Deus, assim, era um autor de crime, mas podia ser muito pior, podia ser um homem mais velho com um perfil fake, que poderia ter matado ela ou feito algo mais grave. Por isso que a gente deixa o alerta aí para os pais estarem sempre atentos com as redes sociais de seus filhos. Era exatamente isso que eu queria falar com o senhor agora. A gente está falando de um caso que, felizmente, agora essa menina está em casa, está com os pais, mas esse teria sido o primeiro encontro deles. Eles não se conheciam pessoalmente antes e ela fez isso sem combinar com ninguém. Nenhuma das amiguinhas sabia sequer quem era essa pessoa? Exatamente, que nós ouvimos quase 20 testemunhas entre funcionários da escola, amigas dela, amigos dela, pessoas do convívio social dela, e ninguém sabia do paradeiro com quem ela estava se comunicando. Imagine só se fosse um perfil fake, teria atrapalhado ainda mais o trabalho da polícia e talvez o desfecho não teria sido esse, que foi, graças a Deus, deu tudo certo. Delegado, talvez quem está em casa está até se questionando, mas pelo que parece, essa menina ficou lá porque ela quis. Independente dela querer ou não, a gente está falando de uma menina de 13 anos. Nesse caso, o consentimento, a vontade dela não vale de nada, né, delegado? Exatamente. Como ela tem menos de 14 anos, o consentimento dela é nulo, não importa.
razão pela qual ele foi indiciado pelos crimes de sequestro e estupro de vulnerável, já que são apenas com maiores de 14 anos que podem consentir com uma relação sexual. Na delegacia ele chegou a comentar por que eles ficaram sem comunicação, sem nada, por que essa menina não falava nada em casa, ela estava presa lá, como é que foi isso? Segundo a versão dele, ela disse que estava muito estressada e queria dar um tempo de casa, da escola, e queria passar o feriado com ele e por conta disso não queria se comunicar com ninguém, isso segundo a versão dele, né? Sobre a questão da idade, ele sabia que essa menina tinha 13 anos, tentou negar essa história? Segundo ele, inicialmente, ela teria dito a ele que tem 16 anos, mas assim, a gente não consegue acreditar nessa história, tendo em vista que ele tinha outros amigos em comum nas redes sociais dela, e todos esses amigos divulgaram a foto dela, falando que ela tinha 13 anos, que estava desaparecida. Então, com certeza, ao longo desses 3 dias, em algum momento ele teve contato com essa informação que foi amplamente divulgada. Mas, de toda a sorte, nós encaminhamos o celular dele e dela para a perícia, para verificar o conteúdo das conversas que eles travaram e verificar o que de fato aconteceu. Então, por esses crimes que a gente mostrou aí, então, vai responder por estupro de vulnerável e também por sequestro, por ter mantido a menina lá dentro da casa dele, enquanto estava todo mundo aqui desesperado tentando encontrar ela. Exatamente, responderá por esses 2 crimes, e inclusive o estupro de vulnerável tem uma pena bem alta, uma pena de 8 a 15 anos de prisão, ou seja, o regime inicialmente vai ser fechado quando ele for condenado, e por isso que a gente pede para as pessoas, então, ter muito cuidado com quem se relaciona na internet para evitar de cometer um crime ou de ser vítima de um crime. Oi, Felipe. Não, eu não sei, eu só tô aqui chocado, Maicon, com tudo, com o fato da menina ter 13 anos e falar que estava estressada, com o fato dela deixar a família dela desesperada, com esse rapaz agora que se lascou todinho por conta de um amor com uma novinha, em vez de achar uma menina da idade dele para ele se relacionar. Deixa só o delegado terminar aí, que eu te interrompi, foi sem querer mesmo, que eu tava aqui revoltado no estúdio, ele tava dizendo que agora ele vai responder, pode até pegar regime inicial ou fechado, certo? Exatamente, Malta, ele deve cumprir essa pena inicialmente fechada. A gente está falando justamente, é um rapaz que tem 19 anos e estragou a vida dele por conta de uma aventura com uma menina de 13 anos. A gente estava comentando, delegado, que independente dela querer ou não, é um alerta até mesmo para outros jovens como ele, que às vezes está achando que está na boa, se envolvendo com uma novinha e na verdade ele está arrumando um baita de um problema para ele, né? Exatamente, porque pelo fato dela estar consentindo, não exime em nada a responsabilidade dele, já como foi disse anteriormente, a menor de 14 anos não pode sequer consentir com a prática do ato sexual. Então às vezes os jovens de 18, 19 anos acham que está se dando bem, saindo com a novinha, não sei o quê, mas não, ele estava arrumando um grande problema para ele e vai pegar uma cadeia até de certa forma grande. É um alerta para os dois lados, tanto para quem acha que está levando vantagem nessa situação e principalmente, Malta, para essas adolescentes, está começando aí a vida, o risco que essa menina correu, igual o delegado falou, poderia ser outra pessoa se passando por esse menino, apesar de já ter essa diferença grande de idade, poderia ser um pedófilo, um psicopata, uma situação ainda pior do que essa. Felizmente agora ela está em casa com os familiares, ele vai responder por ter acobertado, por ter escondido essa menina, mas os dois estão bem. Mas a gente podia estar aqui hoje falando de uma situação bem diferente, né? Pois é, Maicon, muito obrigado pelas informações, ao delegado, não só pela entrevista, mas pela investigação e pelo trabalho tão rápido. Isso mostra a competência da Polícia Civil do Distrito Federal e a empatia dessa corporação, mesmo diante de tantos crimes gravíssimos para investigar, se sensibiliza com o desespero de uma família que noticia o sumiço de uma menina de 13 anos de idade e vai atrás. Fica o recado para quem quer fazer mal feito aqui no Distrito Federal. A menina sumiu, a polícia foi atrás de câmera, foi atrás de testemunha, bateu na casa do rapaz que estava com ela. Então não adianta, aqui será investigado e você vai ser levado, a pessoa que quer fazer o mal feito aqui, será levado a responder pelo que fez. Maicon, muito obrigado pelas informações. Queria ainda só nesse assunto deixar 3 alertas aqui, na verdade. Primeiro, para as famílias, a gente entende que ali no começo da adolescência, pai e mãe ficam meio sem saber como lidar com o desenvolvimento da intimidade, da personalidade do filho, que conversa com tanta gente pela rede social, pela internet. Aí fica a mãe e o pai pensando assim, nossa, mas será que eu peço para ler? Será que não? Não é a hora de eu deixar minha filha aí vivendo por conta própria, meu filho, e entendendo como é que se relaciona? Ah, não tem uma hora que não tem jeito, não.
você vai ter que pegar o celular desse filho, dessa filha, vai ter que estabelecer uma relação de confiança com eles e falar assim, ó, deixa eu te falar, eu até acho que você pode conversar com quem você quiser na internet, mas desde que uma vez por semana seu celular esteja aqui na minha mão, porque eu quero ver o que vocês estão conversando. Eu confio em você, mas a confiança precisa ser dos dois lados. Se você pode ter o celular para falar com quem você quiser, é porque o pai aqui e a mãe também pode dar uma conferida de vez em quando, porque você não sabe de tudo e tem gente querendo te passar para trás. Então, esse é o primeiro recado. Difícil lidar com limite de privacidade com adolescente. A gente precisa ficar de olho. 2, recado para esses rapazes de 18, 19, 20 anos. Vocês entendem que esse menino de 19 anos de idade vai responder e vai possivelmente pegar uma cadeia mais grave do que uma pessoa que comete furto e roubo? Aqui no Distrito Federal, do jeito que a nossa justiça anda, porque ele cometeu estupro e sequestro. Na verdade, estava ali com a menina de 13 anos de idade, talvez não tenha nem pensado na gravidade do crime que estava cometendo, mas vai se lascar pior que ladrão e assaltante, porque decidiu viver um romance com uma menina de 13 anos de idade. Meus amigos, se liguem, a lei é essa, menor de 14 anos não pode ter relação sexual nem consentida com você. Pior ainda nesse caso, que você bota a menina dentro da sua casa, incomunicável com a própria família e ainda vai responder pelo crime de sequestro. Terceiro, para os adolescentes e amiguinhas que estão assistindo a gente aqui agora, deixa eu te falar uma coisa para você, você tem 13 anos, 12 anos, dá uma seguradinha, entendeu? Espera o momento de você viver sua vida afetiva, porque nesse caso aí, especificamente, a menina se relacionou com um homem que realmente era ele mesmo por trás daquela foto na rede social, mas poderia ser um monstro, que você se relaciona achando que é uma pessoa que está querendo te dar amor, carinho, na verdade quer acabar com a sua vida, te matar, te estuprar, fazer muita maldade. Então dá uma segurada, um pouquinho, respira fundo, espera o momento de você viver sua vida afetiva, porque com 13 anos não é a hora, tá bom? 1h quase, a gente tá ao vivo e vamos falar agora, você vê, ó, esses criminosos que a gente vai noticiar aqui agora, provavelmente não vão se dar tão mal quanto esse outro aqui que a gente acabou de noticiar, que vai pegar por sequestro e estupro de uma vulnerável. Mas escuta. Ex-funcionários de uma companhia telefônica deram um prejuízo de mais de R$400 mil para a empresa onde eles trabalhavam. A Kátia Gomes está com a gente ao vivo e fala sobre esse assunto agora. Ô Kátia, pegos usando os conhecimentos que eles tinham, mas dessa vez para cometer crime. Exatamente, Malta. E eles aproveitavam ali que sabiam quais eram as estações inativas, aquelas que não são mais utilizadas pelas companhias de telefonia para cometer esse crime, né? Eles furtavam esses cabos de telefonia, derretiam cobre e revendiam para uma empresa, para um dono de uma empresa aqui de produtos recicláveis aqui de Ceilândia. A polícia já começou a investigar esse caso em janeiro, né? No começo do ano, mas esses criminosos agiam há pelo menos um ano. Foi a própria empresa de telefonia que percebeu que estava sendo furtada, que fez a denúncia para a delegacia. A polícia passou a investigar, conseguiu identificar 3 homens e um menor de idade que eram responsáveis por esses furtos. Logo depois, a polícia identificou também o empresário que é dono dessa reciclagem, que era o receptador e comprava. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Thiago Boing, que participou dessas investigações. Delegado, prejuízo enorme aí, né? Segundo a empresa de telefonia, mais de R$400 mil em prejuízo, não só para a empresa, né? Os clientes acabam sendo prejudicados nessa situação também. Exatamente. A empresa procurou a gente aqui no início do ano e de todo o prejuízo causado, ela estimou em R$400 mil, contando paralisação de serviços, os cabos subtraídos que têm que ser repostos, todos esses valores envolvidos. O que chama a atenção é que eles sabiam exatamente quais eram as estações inativas, aquelas que não estão mais em funcionamento, para cometer esses crimes. Exatamente. Eles tinham conhecimento técnico na área, já trabalharam em outras empresas terceirizadas, então eles sabiam quais eram as estações que estavam inativas para migrar para a fibra ótica, então eles procuravam furtar essas estações para evitar o registro da ocorrência policial. Delegado, depois que vocês identificaram os criminosos, vocês também identificaram o receptador? Sim, a gente conseguiu inclusive os depósitos bancários que foram realizados, grande quantidade de dinheiro em um furto só, mais de R$10 mil em transferência de valores, então uma quantidade bem significante. No cumprimento das buscas hoje na residência dele foi apreendida grande quantidade de dinheiro que ainda está sendo contabilizado aqui na delegacia. Segundo ele, pode chegar a R$500 mil. Sim, ele aproximou em 400 e poucos mil, mas a gente só vai saber definitivamente quando tiver a contagem do valor. Delegado, e agora? Eles vão responder por quais crimes? Podem responder por corrupção de menores, furto qualificado,
receptação, no caso do receptador, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E ainda tem, né, corrupção de menores porque um menor participava. Sim, exatamente. A apuração em relação ao menor vai para a DCA2, que é a delegacia competente, mas aqui eles podem responder pela corrupção. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Agradeço ao Tiago pela informação e pela polícia ter feito o trabalho completo, porque tem que ir atrás do receptador. Só tem gente que furta o cabo porque tem quem compre. Então tem que ir atrás do que compra, porque é ele que fomenta esse mercado paralelo que dá prejuízo para tanta gente. Obrigado, viu? Deixa eu dar um recadinho. Muito bem, estamos de volta. Um homem foi preso suspeito de obter quase 2.000 euros de uma vítima de golpe no interior de Goiás. A promessa era de intermediar a adoção de crianças ucranianas órfãs. O delegado que encabeça as investigações fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, doutor Paulo Ludovico. O suspeito, então, criou toda uma história para sensibilizar a vítima, né? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, telespectadores. Exatamente. Esse indivíduo, inicialmente, ele se aproximou da família, dizendo-se ter influência com pessoas de emissoras de televisão, sabendo que essa vítima trabalharia ali com ONGs aqui no interior de Goiás e, posteriormente, soube que ela teria o interesse em ter um outro filho. A partir daí, disse ser também poliglota e, por isso, acompanharia uma equipe de uma emissora de televisão para fazer a cobertura da guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia. Trocaram mensagens e nessas mensagens eles informou que estaria em uma cidade da Polônia e ali alguns jornalistas estariam adotando crianças ucranianas órfãs. Sabendo dessa vontade dessa vítima, ele solicitou ali inicialmente 5.000 euros para ali com advogados embaraçar esse processo de adoção, posteriormente 2.000 euros. E a vítima, acreditando ali que poderia auxiliar nesse auxílio, poderia ter essa criança ucraniana adotada, acabou fazendo as transferências e não só isso. Também mobiliou um quarto inteiro para uma criança, outorgou uma procuração ali solicitada por ele para que pudesse fazer todo esse desembaraço, mas aí depois descobriu que foi vítima de golpe. Meu Deus, então o delegado ele realmente aproveitou de conhecer uma necessidade da vítima, criou um contexto, até induziu a pessoa a produzir documentos que levavam ela a crer que realmente se tratava de um processo idôneo, mas a gente faz até aqui o alerta para o telespectador. Adoção no Brasil já é um processo demorado, complicado, vigiado pela justiça, ainda mais uma adoção internacional, né? Perfeitamente, ele criou essa engenharia social com um enredo, aproveitando-se aí da notoriedade da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E claro, como você bem frisou, um processo de adoção é um processo complicado, com oficiais aqui do Grupo de Repressão e Estelionato contra as Fraudes, da DEIC de Goiás, identificaram e localizaram que ele estava na cidade de Belém do Pará e com o apoio da Polícia Civil paraense conseguimos cumprir um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. E esse cidadão aí, para você ter uma ideia, já goza de péssimos antecedentes policiais, já responde a vários processos aí e agora possivelmente será indiciado pelo crime de estelionato na modalidade eletrônica. Muito obrigado pela presença do senhor e parabéns pelo trabalho. A gente fica muito satisfeito de ver que a polícia está integrada, né? Um negócio acontece lá no Belém do Pará, a polícia de Goiás manda buscar lá, falta a justiça responder com a mesma eficiência. Agora a gente atualiza o caso que colocou o Brasil nas páginas dos jornais no mundo inteiro. O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Vitória Mello, a perícia feita pela Polícia Federal aqui em Brasília, acabou constatando uma morte por disparo de arma de fogo e, mais cruel ainda, com munição de caça. De acordo com o laudo da perícia, é um projétil, né, que se espalha após esse tiro. O indigenista Bruno Pereira foi atingido por 2 tiros, na cabeça e no tórax. Já o jornalista Dom Phillips foi atingido por um disparo na região do abdômen. A embarcação em que os dois estavam foi localizada ontem à noite. Essa informação foi confirmada pelo Comitê de Crise coordenado pela Polícia Federal do Amazonas. A lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com 6 sacos de areia para dificultar a flutuação. Todo esse material agora vai passar por perícia. Até o momento, 3 suspeitos foram presos, outras 5 pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação
dos cadáveres. No fim de semana foi confirmada, né, a identificação dos restos mortais das vítimas. Mas essa investigação continua porque a polícia quer saber, esclarecer, né, de fato qual foi a motivação desse crime. A polícia apura se há relação com a atividade de pesca ilegal e também com o tráfico de drogas lá na região. Felipe. Muito obrigado, Vic. Manifestantes fizeram um ato ontem no Plano Piloto cobrando justiça nesse caso. O grupo se reuniu no Eixão Norte pela manhã. Os manifestantes levaram cartazes com imagens de Bruno e Dom, outros com a imagem da bandeira do Brasil manchada de sangue e com mensagens pedindo o fim do garimpo na Amazônia. Houve pedido também para a saída do presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. A manifestação durou cerca de 2 horas e contou com a presença de integrantes de movimentos sociais, servidores públicos, produtores rurais e indígenas. Bruno Pereira e Dom Phillips estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, enquanto faziam uma viagem na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Os restos mortais deles foram encontrados no último dia 15, após um dos suspeitos confessar envolvimento no crime. O material foi trazido para análise em Brasília. A Polícia Federal confirmou que parte dos restos mortais encontrados no Amazonas são do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips. De volta ao DF, quase 70 expositores participam da Feira do Livro, montada no Complexo Cultural da República, ali do ladinho da rodoviária do Plano Piloto. São escritores e editoras de vários estados, mas tem artistas locais que também representam o nosso quadradinho. Páginas que nos transportam para um universo diferente. Eu viajo para outro mundo, sem sair de casa. Cada livro, uma história. Aos poucos, os pequenos grandes leitores vão escolhendo o estilo preferido. Eu gosto de ler histórias diferentes, mas eu também gosto de histórias do passado, que se passam no passado, tipo da Segunda Guerra Mundial, são muito legais, interessantes. O exemplo vem de casa. Dona Emília, avó do Luiz, sempre deu o presente do saber ao neto. É assim que a família chama o livro. Eu, depois que me aposentei, eu estou fazendo história, né? Cursando outra universidade. E eu converso com ele, né, via telefone, eu digo, olha, eu estou aprendendo isso e ele já sabe tudo das civilizações maias, astecas, incas. É impressionante. No centro da capital, um espaço para quem gosta de leitura. É a 36ª edição da Feira do Livro de Brasília. O livro, ele não tem idade. Ele chega na criança, ele chega... Hoje em dia já temos livro para bebê, para contação de histórias. A feira está cheia de familiares aqui. São pais, mães, avós, tios, tias, irmãos. É para todos os gostos. Quase 70 expositores participam da Feira do Livro. São escritores e editoras de vários estados. Mais de 180 mil títulos. Obras nacionais e artistas locais também representam o nosso quadradinho. No estande da Academia Taguatinguense de Letras, o cordel. Meu São João, quando garoto, nas festas do interior, tem São João pelo Cerrado, do povo trabalhador. Gustavo Dourado tem mais de 2.000 cordéis escritos. A literatura de cordel é autenticamente brasileira e uma manifestação riquíssima. Depois de 2 anos de pandemia, até o coronavírus virou o personagem de livro infantil. A escritora Mirim conta que quis dar voz ao vírus que assustou o mundo todo. Ele narrando a própria história dele, falando os cuidados que a gente tem que ter, até pedindo desculpa, né, por fazer isso, que é o natural dele, mas tudo sim, ele tá pedindo desculpa. E no final tem reforçando pra gente tomar vacina e tudo, principalmente as crianças. A vacina foi mesmo essencial para tanta gente estar aqui hoje, participando do primeiro evento literário do Centro-Oeste desde 2020. Toda criança merece um livro e todo livro merece um leitor. Eu acredito nisso e vou continuar acreditando. Coisa linda, toda pessoa merece um livro, todo livro merece um leitor, parabéns! Reforçando para você que é apaixonado pela leitura, a Feira do Livro segue até domingo com entrada gratuita lá no Complexo Cultural da República, que é do lado da rodoviária do Plano Piloto. Obrigado pela companhia e pela audiência, boa semana pra gente, agora